E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Bati um papo com o professor Fábio Ito, professor de missões da FLAM, e a gente quer realmente saber uma pergunta que muitos me fazem, que é: o que realmente é missão integral e por que tanto se fala nela e tem tanta gente boa nela e tem gente boa criticando? Vamos bater um papo sobre missões integral, mas antes eu quero que você clique aqui, ó, curte o vídeo, assine o canal e também entre no nosso grupo de Telegram, onde diariamente eu posto dicas de hermenêutica bíblia, de como você vai interpretar melhor a palavra de Deus. Vamos lá pro vídeo? Essa parada de missão da teologia integral. Eu ouvi algumas pessoas falando que isso daí é coisa de gente de esquerda, petista, Uhum. que é de gente que é uma teologia. Eu prefiro ficar com a reformada. Isso aqui é contra a teologia reformada. Me fala um pouco, vamos conversar sobre a teologia da missão integral. Só uma coisa que eu queria ressaltar antes: você falou do Pacto de Lausanne. O que acontece? No século XX, vem se tendo, desde o começo do século, Uhum. a cada 20 anos, os congressos, as conferências mundiais de missões. O que acontece? Vamos ouvir os missionários, vamos trazer representantes de missões de todos os países para ouvir como é que está missões. Então, isso Uhum. aconteceu muito. Billy Graham foi sempre o porta-voz das últimas ali da metade do século para cá. Aí, quando a gente chega em 74, que foi em Lausanne, que foi tão impactante, que marcou, a gente tem os missionários a gente viu já o retorno, as missões das próprias da América Latina começando a ser feita, da Ásia, da África, e aí um impacto praticamente dizendo: olha, é legal vocês evangelizados com as cruzadas que vocês faziam e fizeram, mas a gente quer. Missão é mais do que ir falar e ir embora. Missão Uhum. é plantar raiz e estabelecer o reino. Por isso que a gente até hoje fala que a missão integral é a missão reformada, pelo menos eu falo, e eu quero saber de você. É a missão reformada, ou a missão bíblica, melhor falando também, Uhum. do ponto de vista do missionário. É exatamente isso. Não há contradição ou divergência entre a teologia reformada e a teologia da missão integral. Se você olhar os 5 pontos do calvinismo, se você olhar os pontos da reforma, do solas, é totalmente convergente com a teologia da missão integral. No curso a gente vai fazer um levantamento histórico, né, e de como que, desde Calvino falou bastante sobre a questão social, e alguns textos de Calvino parecem missão integral, meu. Você sabe, É não, incrível. você sabe que eu uma vez peguei um texto do Calvino sobre distribuição de renda, tudo mais, Uhum. e postei, mas não falei. E aí eu pus quem escreveu isso. Aí os caras falavam Karl Marx, falavam um monte de coisa. Então, é porque o pessoal não lê, né? Então, só antes de responder, Marcos, Ó, é esse interessante. livro, já antes que você fale, esse livro chama O Incomparável Cristo, de John Stott. Eu já reli ele umas várias vezes. E ele tem, eu acho que na parte 2 a história da igreja. E depois Uhum. na parte 3 a história de pessoas influentes. O tempo todo falando sobre justiça social. Na história da igreja, às vezes a gente está com o olhar no nosso umbigo, pensa que a história da igreja é nos É. últimos 20 anos. E você falando sobre Cristo, né? Qual é a grande comissão de Jesus? Porque a gente fala sobre a grande comissão da igreja, falando, citando Mateus 28, né? Que é um erro, porque a grande comissão está bem antes, né? Está em Gênesis. Mas quando a gente vai falar sobre Jesus, falando da sua grande comissão, está em Lucas 4, que ele cita Isaías 61, que ele vai dizer assim que ele veio, ele foi ungido, né? O Espírito do Senhor está sobre ele para pregar as boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, né? E libertar os cativos. Né? Então, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, essa até mesmo na declaração de Jesus a respeito da sua grande comissão, as coisas estão juntas ali, né? Mas eu vou fazer um levantamento histórico a respeito da questão da teologia da missão integral e colocar ali os pontos ali de Calvino, de Abraham Kuyper, que depois deu origem ali ao neocalvinismo, que tem bastante coisa também
bastante interessante a respeito da questão da justiça social. Tem também a questão dos congressos na América Latina, a questão do Vaticano II. Então, na realidade, ali era uma época de clamor por uma teologia ou por uma compreensão de igreja que, de fato, fizesse sentido e respondesse às necessidades, né? Então, quando vem o Pacto de Lausanne, Pacto de Lausanne é fruto de todo um desenvolvimento teológico, desenvolvimento das necessidades, e encontra em Pacto de Lausanne um ambiente para formar os 15 pontos do pacto. E que, quando você olha para os pontos, é totalmente reformado, né? Ele fala ali sobre a unicidade de Cristo, sobre a Escritura Sagrada, ele fala sobre a eclesiologia, sobre a igreja como o único agente de Deus na história. Ele fala sobre o valor do quarteto da vulnerabilidade como missão da igreja, como responsabilidade da igreja. Então, para mim, a teologia da missão integral, ela não tem uma herança sociológica, uma herança filosófica. Para mim, ela tem uma herança bíblica e teológica a partir da reforma. Então, quem subscreveu ali, quem redigiu o Pacto de Lausanne foi John Stott. Exatamente. Né? Um cara, né, totalmente reformado, né, ali ortodoxo. Então, quando as pessoas... Só para deixar claro, o que é um pacto de Lausanne, né? A pessoa, alguém que não está acostumado com esse linguajar, pensa que é um negócio de pacto de sangue, sei lá. Todas as conferências missionárias, você tinha o que foi discutido. Então, quando você teve a conferência, os missionários do mundo todo fizeram esse documento que se chama Pacto de Lausanne, dizendo, olha, em missões nós não vamos negligenciar aspectos que foram negligenciados, aspectos da Bíblia que foram negligenciados, mas agora a gente está começando a entender a dimensão, a largura e a profundidade do que é missões. E a partir daí há um avivamento em missões, no sentido de missionários que agora o respeito à cultura, então são missionários transcultural, não era aquela imposição, também missionários que vão e preparam gente do local para serem os líderes, não é o líder estrangeiro perpetuando, e várias outras coisas que na verdade, para a gente ser igreja do jeito que Deus fez. Porque uma coisa interessante, Ito, é que em Apocalipse, quando a gente vai ler, Deus está preservando, toda vez que fala todas as línguas confessarão, todos os povos, ele está preservando as características dos povos que a gente chama de cultura. Esse é só um trechinho de várias lives que a gente está fazendo sobre como aprender a ler a Bíblia. Se você quer aprender mais, clica no link que está aqui embaixo. Lá você vai encontrar outras lives, vídeos com dicas para ler a Bíblia e o nosso curso que está fantástico, que quer capacitar você para ler a palavra de Deus e entender o que está revelado aqui para a sua vida.